E aí, João? Tudo certo? Fala, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCQS, muito conhecimento, relacionamento e propósito. Nessa mesa, como sempre, contando histórias maravilhosas, né, João? É isso aí, cara. Mais de 300 episódios no canal. Maratona essa parada, deixa um comentário. É isso aí. Com certeza vale a pena tudo que a gente já compartilhou E já aí. vamos pedir pra galera seguir, né, João? Seguir, No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @jptamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Segue a gente lá no Instagram, se inscreve no canal. Boa, João. E hoje a gente vai falar com um cara que é do mundo corporativo. Sim. Né? Trabalha Inclusive, com uma grande empresa. Blumenau e vizinhos aqui do nosso podcast. Vizinhos né? do podcast, é. E não só isso, é uma multinacional hoje, Sim. que era uma empresa tradicionalíssima de Blumenau, Sim. que foi adquirida por um grande grupo, que inclusive a família, vamos entender melhor, mas ainda tem participação na operação, tá no dia a dia. Como que tá, né? E o Bruno, Grupo então, Alemão. que eu conheci por causa dos negócios imobiliários e tá aqui hoje para conversar com a gente. Seja bem-vindo, Bruno Abreu, ele que é diretor de engenharia e vendas. Bem-vindo, Bruno. Fazer essa relação entre engenharia e vendas é legal também, né? Então seja bem-vindo, cara, alegria poder conversar contigo. Obrigado. João, obrigado. Obrigado, Felipe, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, um canal super difundido. Legal. Para mim, né, que não sou daqui, eu sou mineiro de natureza, mas do mundo de coração. Muito legal estar conhecendo vocês. Já morou no México? Já tive uma passada bastante interessante no México por 5 anos. Eu morei lá com a minha família. É o mineiro que fala nu? Nu Iuai. Nu Iuai, né? Nu Uai Sou. Nu? Ô, Bruno, cara, a gente obviamente, né, como eu falei pra ti fora do ar, eu quero conhecer a história da Bermo, mas também o Bruno, né? Claro. Mas acho que é justo a gente começar falando da Bermo, né? Até porque foi a Bermo que possibilitou o Bruno estar aqui na região, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, conta um pouquinho pra nós do que é a Bermo, né? A gente, Claro. óbvio que a gente tem essa noção, mas a audiência, principalmente, é uma empresa bem relevante e que hoje é parte de um grupo internacional, né, cara? Exatamente. Então explica pra nós. Estão fazendo uma sede gigantesca nova aqui pra inaugurar aí, sensacional, né? Então Exatamente. conta um pouquinho pra nós aí da Bermo. Vamos lá, não sou o caçula da empresa atualmente, já fazem 6 anos e meio que eu estou trabalhando lá. Estou como diretor de vendas, marketing e engenharia de aplicação. Com muito prazer, um time de aproximadamente 170, 173 pessoas Caramba. no Brasil. Aqui em Blumenau nós empregamos 104, 106 pessoas. Falo em 104, 106 porque está muito difícil manter pessoas e a gente sempre busca estar com pessoas em evolução e crescimento. É um desafio bastante grande. O nosso departamento de RH faz bastante isso, muito bem. Quer Enfim, trabalhar? Tem vaga. É claro, Tem muito. é claro. E a Bermo é uma empresa que nasceu de um sonho de um senhor chamado Manfredo Bubeck, que trabalhava em uma empresa têxtil aqui da região e queria empreender. Queria empreender e ajudar outras empresas na área de vapor, condensado e fluidos hidráulicos, né? Fluidos na parte de aquecimento e fluidos na parte de resfriamento também. E em 1973 essa empresa foi montada, né? Até então com a família toda atuando e foi crescendo e buscando parceiros e pela tradição alemã aqui da região, e ele sendo descendente de alemão, buscou parceiros de empresas alemãs. E uma das empresas alemãs que tiveram essa parceria lá atrás, em 88, 89, se chama ARI Armaturing e é a nossa atual dona. E essa relação compra e venda com a ARI Armaturing, fabricante de válvulas industriais, ela foi crescendo e em 2016 houve a proposta da ARI Armaturing para comprar a Bermo. A Bermo era uma distribuidora dos produtos? Exatamente. Além dos produtos ARI Armaturing, outros vários produtos. Conexões, outros tipos de válvulas. Eu conheço bem tubos. a Bermo, a galera fala Bermo Tubos, né? Justamente. Que é, tipo, fica conhecida como tubos. Mas vai muito além, né? do tubo, né? Exatamente. A Bermo Tubos foi uma divisão da Bermo que aconteceu depois da fundação dela. E a divisão Bermo Tubos ela foi encerrada por questões de logística, por questões de mercado e estratégia mercadológica da própria ARI Armaturing. E eu chego... A Bermo não tem mais tubos. A Bermo não tem mais tubos. Eu sempre falei Bermo Tubos. Porque era muito forte, o nome ficou muito marcado. Pra mim é uma novidade, eu não sabia que não era mais Bermo Tubos. Quando ele me falou isso, eu também não. Ele me contou numa viagem que a gente foi pra Pissarras. Exatamente. Não, nem tem mais tubo. Eu falei, não pode. A gente tem tudo menos o tubo. Menos o tubo. Menos o tubo. Tudo de conexões, cara, e como é que faz pra tirar isso agora, né? Exatamente. Porque é que muito pro mercado mesmo, né? Os teus clientes, os teus stakeholders, usar assim. Pode ser? A tua galera, né?
eles sabem, né? Sim. O mercado local ficou com essa coisa do Bermo Tubo. Com certeza. Certo? Investiram forte na campanha de marketing para dizer que tinha tubo e ficou. E o interessante foi que, ok, a ARI, naquela então situação 2020, 2019, definiu, vamos acabar com a divisão de tubos. Mas a gente não quer que a condição do faturamento seja reduzida. Claro. Então, por favor, vão tirar tubos, mas coloquem outros produtos na linha para continuar crescendo em faturamento. E aí nós tivemos outros produtos que acrescentaram na nossa linha para garantir o crescimento e o faturamento. Hoje, sendo desculpa seguido, a minha ignorância, né? Claro. Mas tu tem distribuição, mas tem produção. Hoje nós temos produção também própria, projetos próprios, produção própria, e é por isso que nós não estamos dando conta do nosso volume de produção. Precisamos, como você já deu spoiler, precisamos mudar de local para irmos para uma condição muito maior de espaço, de logística e de área produtiva também. Algo interessante, talvez, que a gente possa trazer para a audiência, tu falou que lá no começo, né, o senhor Manfredo Bubeck, Manfredo o Bubeck, fundador da empresa. ele fundou um negócio na necessidade de uma solução pro têxtil ou geral? Geral para a Indústria. Ele veio do têxtil. Ele veio do mas têxtil. ele sabendo das dores Talvez das no indústrias, têxtil ele entendeu que ali o têxtil também necessita, sem dúvida. sem dúvida, né? Falando um Entendi. pouquinho do que é a Bermo, a gente fala de válvulas, enfim. Mas tudo que diz respeito a processamento precisa de tubulações. Uhum. De água, de ar comprimido, de vapor, de óleo térmico, enfim. E as indústrias têxteis têm muito fluido térmico. Uhum. Óleo térmico, tem Sim. fluido térmico vapor, tem água e precisa de válvula. Fazendo uma comparação com as nossas casas, nós temos aquele registro, uma Certo. válvula para a torneira, para a descarga, para a pia. Olhando de uma matriz um pouco maior, temos a condição das indústrias, que também precisam dessas válvulas, para abrir, para fechar, para controlar. E com esta visão, o senhor Manfredo falou, poxa, eu tenho conhecimento e quero ajudar as empresas com o meu conhecimento. E começou a fazer a distribuição de válvulas, de conexões, de produtos E para na- dar solução, principalmente no conceito térmico. E na indústria, né, é muito essa questão do P&D do Parque Fabril é muito constante, eles estão o tempo inteiro atualizando Justo. e fazendo manutenção, né? Quando eu comprei, eu trago da minha realidade, né? A gente tem que agradecer os patrocinadores, mas vou contextualizar rapidinho aqui. A gente comprou um forno crematório pro cemitério do meu pai, Perfeito? né? E aí, pô, quando tu compra um equipamento na tua casa, um micro-ondas, né? Analogia terrível, mas é a verdade, Não. né? Quando dá um pau, tu vai na assistência técnica, Claro. tu leva na loja, tu troca, enfim, por aí vai, né? Quando a gente comprou o forno crematório, cara, a Jung, que é a fabricante, Uhum. ela talvez até tenha alguma coisa de conexão Bermo lá, se Pode ser, bobear, pode né? ser. E a Jung preferia não dar manutenção, né? Tipo, tanto que eles treinaram o meu funcionário. Para executar. Isso, porque ali que eu entendi, tipo, aí a gente começou a ter umas discussões, porque a Jung, pô, a gente tinha que contratar um sensor pela Jung, era R$1.000 o sensor. Mas se eu comprasse da Sanrelo ali, Claro. era Instrumentação, 150, com certeza. né? Aí eu disse, porra, vocês estão de sacanagem? O que é mil? Cara, eu prefiro... Aí eu disse, cara, não, mas eu prefiro que tu compre dele. Na Sanrelo. Eu não quero fazer a manutenção. Claro. Aí que eu fui entender que as indústrias todas têm essa área de mecânica, de desenvolvimento, que aí entra o teu material, o teu produto como almoxarifado, como estoque para esses caras fazerem essas manutenções. Porque isso aí, com certeza, uma máquina que está lá trabalhando muitas vezes 24 horas, é constante a necessidade desse tipo de material, né? Sem dúvida. A Essa é a lógica, né? A manutenção é contínua. Sim, tem que ser preventiva, na verdade. Eu falo isso que às vezes não o cara pode quer nem parar um equipamento o desse. cara que é setor de serviço, ele não pensa. Tu também deve dar manutenção nas Sim. tuas máquinas aqui. Preventiva, né? Claro. Não pode parar. Claro. Deixa eu te agradecer aos patrocinadores. A gente Por se favor. empolga. Vamos Claro. lá. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, já sabe, né, cara? Letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que tu imaginar relacionado à comunicação da tua empresa, diretamente aqui da BR-470. Engenheiro projetista, né, Felipe, para fachada em ACM. Somos Então- clientes, tá? Ah, A BRM é cliente. Boa. Ó, viu? Já deu prova social. Tá aqui, ó. Prova social, isso. Procura Arte Pro, faz o teu orçamento aqui na BR-470 de Blumenau. Boa, João. Além da Arte Pro, temos a Sicredi. A Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional. São mais de 10 milhões de associados e quase 3 mil agências. Então não perde teu tempo, não. Abra tua conta no Sicredi, porque na Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, né, João? É isso aí. Fernando Construções, sua casa de alto padrão no Vale Europeu é com a Fernando Construções. São mais de 340 projetos entregues com qualidade e excelência. A forma mais econômica e inteligente do teu imóvel é construindo ele. E obra não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Você pode procurar o Fernando, terreno, a chave na mão, a melhor solução. Boa, João. Colab Life é uma solução desenvolvida aqui em Santa Catarina para você, gestor, que quer
organizar, que quer acompanhar os seus colaboradores através do seu tático, que coloca todas as informações diariamente. Além disso, você consegue fazer feedbacks de IA, né? Fazer o seu plano de desenvolvimento através de IA. Então é uma ferramenta que usa IA para te ajudar nas tomadas de decisões diárias dos seus colaboradores. Se você contrata, você aumenta o salário, se você demite. Então é muito mais fácil através dessa ferramenta. Então essa ferramenta existe realmente para ajudar os gestores. Um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio, Colab Life. Abraço pra galera do Colab. Um abraço, Daniel. Correia Materiais Elétricos, shopping da sua casa. Materiais elétricos, hidráulicos, casa e construção. Há 28 anos, atendendo o Brasil com a maior qualidade, entrega em todo o território nacional com logística própria, viu? Fico até louco de imaginar o Juliano cuidando desses caminhão, cara. Um abraço pro Juliano e time da Correia aí. Forte abraço. Boa. Real Gold, BPO financeiro, terceirize o financeiro da sua empresa com quem realmente entende e tenha tranquilidade de focar naquilo que realmente vale a pena. Nas vendas, por exemplo. Eu e o João, a gente tem que focar no BPO, comercial. tava fudido, cara. Planilhas, emissão de nota, boleto. Se não tudo. tivesse o BPO e a Fernanda, nós tava ferrado. É verdade. Eles ajudam você porque eles entendem disso. Então, Real Gold, BPO financeiro é só a solução. Armazém Cláudia, nossa nuvem. Jovem Pan, Blumenau 88.7. Conecte, assessoria imobiliária, restaurante Dona Ana, Racun Filmes, BRDE e Antunes Mídias, o time de apoiadores e patrocinadores. Muito obrigado. Empreendanews.com.br, você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. A gente está com o Bruno Abreu, que é da Bermo, já deu uma vasta explicação aí. E aproveita, né? E curte e compartilha aí, galera. Ô, Bruno, bom, a gente entendeu agora, conceituou a Bermo, e, cara, quando eu olhei pro teu cargo, né? Porque essencialmente tu cuida das vendas, né? Acho que é o grande foco, assim, sim, né? Da tua parte na companhia. Mas eu achei engraçado engenharia e vendas na mesma sentença, na mesma oração. Porque o vendedor, e é óbvio que eu não vou generalizar, né? Nós, gestores, temos consciência que vendas é processo. Claro. Né? Mas tem muito aquela coisa do vendedor ter né? Assim, o jeito do vendedor, o samba lelê, aquela, né? E aí tu vem engenharia e vendas no mesmo cargo. São dois perfis de pessoas diferentes, né? Desculpa a brincadeira. Explica pra nós, cara, você falou um pouquinho, mas o que compete exatamente a tua função com esses 170 e tantos colaboradores aí que tu gerencia? Vamos lá, a questão é boa. Primeiro, eu sou de formação acadêmica, eu sou engenheiro mecânico. E quando eu me formei em engenharia, não sei quando isso foi lá atrás, se tinha muito a ver no meu ponto de vista. Hoje faz todo sentido. Legal. Todo sentido. Mas respondendo a sua pergunta direta, depois eu discorro um pouquinho mais, a Bermo, ela dá muita solução técnica. Se você quer comprar uma caneca, a Bermo tem. Só uma analogia, nós não temos caneca. Mas quer comprar uma válvula, o comprador ele já sabe exatamente qual a válvula que ele quer. Ele liga, manda um WhatsApp, manda um e-mail. Bruno, eu quero esta válvula. Perfeitamente, nós vamos fornecer aquela válvula. Mas às vezes o cliente não sabe a dor dele. Era o meu caso com o forno, por exemplo. E aí ele nos liga, Bruno, Bermo, precisamos de uma ajuda de vocês. Eu estou com o equipamento quebrando constantemente. Eu não sei mais o que fazer. Vocês podem nos ajudar em analisar, em fazer uma verificação de qual que é o problema? Aí o nosso time de engenharia vai lá, faz uma visita, identifica o problema, entende a dor da necessidade e gera uma solução de engenharia dentro do nosso portfólio. Você nos perguntou o que a gente fabrica hoje. Hoje a gente fabrica válvulas de descarga de fundo para caldeiras, visores de fluxo, para identificação de fluxos em tubulações, trocadores de calor a placas, resfriadores de amostra, bastante coisa. De fabricação nacional. Projetos nacionais que não são fabricados na nossa matriz na Alemanha. E temos outras coisas que estão em desenvolvimento para fabricação, para exportar para todo o grupo Área Armature e para o mundo também. E o primeiro produto que será colocado para exportação a nível mundial é o nosso separador de umidade, para melhorar a qualidade do vapor que é colocado na indústria, o ar comprimido que é colocado na indústria. Hoje esses produtos já são exportados, mas para garantir uma entrada no mercado europeu, a gente precisa de uma certificação que é a chamada PED, que é uma certificação de engenharia a nível nacional e internacional para atender às normas DIN europeias e ANSI americanas. Enfim, a parte de engenharia, ela está totalmente ligada com as soluções customizadas que a Bermo faz. É uma venda consultiva, né, cara? É bem isso.
Mas Por pode isso que ser a tua direção, o time de engenharia tá plugado contigo, porque a tua venda ela é absolutamente... Em cima da engenharia. totalmente projeto. claro. Totalmente claro. Podemos fornecer a válvula? Sim. Mas muitas vezes o cliente não sabe da necessidade dele. E nós temos um time de vendas com mais de 30 pessoas, engenheiros formados, tocando na porta todos os dias dos clientes, atendendo as necessidades, para andar na planta do cliente, na fábrica, para verificar numa fábrica têxtil qual que é um problema naquela máquina que faz a secagem, o tingimento do tecido, para identificar se dá para economizar combustível na geração de vapor, economizar energia elétrica, economizar água. Eficientização e tal. Exatamente, é uma performance para melhorar. E além disso, dentro da estrutura da Essa Berman, consultoria, né? Isso tu ganha na venda do produto ou o cliente paga algo pela consultoria? Não. normalmente a nossa visita não tem custo. Quando precisa fazer uma identificação do problema, não faz parte do nosso negócio. É que quando o cliente chama, já vê uma necessidade de uma melhoria, né? Exatamente. Então, assim, o reflexo é a venda no final. É só A entender ideia é o que ele essa. precisa. Obviamente, ele vai fazer Não, uma mas parte ou que todo do projeto. Eu imagino que deva ter projetos mais complexos, onde daqui a pouco Claro. tu tem que cobrar o projeto também, né? Digamos. Acontece. Nós tivemos casos e temos casos que são feitos consultorias com custo e consultorias sem custos. Exemplo, nós temos um sistema de serviços, tá, que chama-se inspeção de purgadores. Purgador é um equipamento que tem que jogar fora alguma coisa de algum lugar. Uhum. Olhando no sistema de vapor, é retirar o condensado, que é a parte líquida de um vapor, para garantir uma melhor eficiência térmica do processo. É Então, limpar tirar, a parte onde purgar. sai o vapor, é ele tirar o líquido. Tirar a água, exatamente. Então, esse sistema, esse serviço, Técnico, normalmente é Mas tá cobrado. conseguindo trazer para... Claro. É isso aí. Esse serviço normalmente é cobrado, porque é um equipamento específico que mede temperatura e vibração, tem uma pessoa capacitada para fazer essa inspeção. E nós estamos falando de equipamentos que têm 10, 20 purgadores. Mas nós estamos falando de empresas que têm mais de 1.000 purgadores, 2.000 purgadores. Então, a gente entra numa negociação. Uhum. Existe um custo para fazer. Às vezes a empresa não está aqui ao nosso lado, no nosso vizinho. Temos que viajar 1.000 quilômetros, 2.000 Sim. quilômetros. O Brasil é muito grande, é um Claro. país continental. Então nós temos pessoas aqui em Blumenau, mas temos pessoas em Salvador, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Fortaleza. Temos pessoas espalhadas no Brasil para dar esse atendimento o mais rápido possível. Uhum. Nosso atendimento just in time é muito do conceito atender ao cliente. Nós tínhamos... E a indústria, ela, principalmente nos modelos de gestão mais modernos, assim, ela tá muito nessa coisa do just in time, até Justo. para estoque e tudo. Justo? Então, essa eficientização, ela é primordial pro cara, porque assim, 1 hora de máquina parada pro cara Exatamente. É um milhares prejuízo de muito reais. grande. Exatamente. Às vezes o custo que tu vai ter ali para ele é irrisório perto do resultado que tu dá, né? É bem isso. E Nossa. aí que tá, a percepção de valor do cliente que importa, né? Você falou muito certo. A nossa missão, ela tinha uma frase que estava falando foco no cliente. Nós mudamos essa pequena preposição de no cliente para do cliente. Então, qual que é o foco do João? Qual que é o foco do Felipe? Qual que é o foco do cliente? É onde a gente vai atuar. Qual que é a dor dele? Então, tudo que a gente possa fazer para agregar valor, adicionar valor ao negócio do cliente, nós estamos fazendo. E por sermos especialistas em vapor condensado, a gente consegue dar uma solução customizada. Os famosos tailor-made projects. Aham, né? made, claro. Então, assim, Não existe uma receita de bolo, seja mineira, ou blumenauense, ou mas catarinense aí- para todos os processos. aí que eu ia te perguntar, pô, a gente tá falando é uma indústria / distribuidora gigante, Sim, sim. multinacional, né? Sim. Hoje, dentro da tua realidade, tu deve ter percentuais, né? O faturamento vem mais desse tipo de projeto específico ou vem mais de uma linha de distribuição de peça e tal? Tipo, qual é o percentual que representa para a companhia esses tailor-made projects, né? Esses projetos específicos, assim? Aproximadamente 20 a 24% do nosso faturamento é dedicado a projeto. A grande maior parte do nosso faturamento vem de revenda. Que é onde provavelmente está a margem também. Hoje a nossa margem é maior quando a gente coloca valor agregado no projeto. Então o projeto ele tem maior rentabilidade. A margem não, o volume, né? O volume está na revenda. Hoje nós temos um estoque muito grande. Né, Cara, que é precisa o crescer. aluguel e a venda para imobiliária. É uma comparação bem boa. É bem isso. É bem isso. Exatamente. E outra coisa, né? Quando a gente recebe uma solicitação de cotação vindo do cliente,
a gente não encara somente como uma solicitação de cotação, a gente encara como uma intenção de compra que o cliente quer fazer. Se ele está nos cotando, pode ser que ele compre com a Berma, mas pode ser que ele compre com outro. Qual que é a indústria mais maluca, assim, mais diferente que vocês atenderam, assim? Tem, Era mais se não puder maluco. citar nome, mas se puder... O setor, assim... Porque, porra, tu é absolutamente transversal, né, cara? Acho que toda e qualquer indústria usa algum tipo de Todos. válvula, né? Não- Todos É. os segmentos. Eu Todos, uso Mas tem válvulas. alguma que te chama a atenção, que tu te lembra, assim? Pô, atende aquele cara lá que trabalha com, sei lá, porco. Sei lá. Tem alguma coisa assim que tu te lembra? Vamos falar um pouco do nosso dia a dia. Para tomar um leite, ele precisa ser pasteurizado. Para tomar uma cerveja, Aham. ela também tem que ser pasteurizada. Já o chopp, ele não é pasteurizado. Tanto é que a vida útil do chopp é um pouco mais baixa do que a vida útil Na da cerveja. pasteurização. Por conta da pasteurização, você consegue garantir um pouco mais de vida útil ao produto. Enfim, Nas duas indústrias tu tá presente. sim, o nosso principal faturamento é na indústria de bebidas e alimentos. Olha só. O ser humano precisa Aí, bem, né? beber e precisa comer, né? Mas você fez uma pergunta interessante. Empresa maluca, segmento maluco, eu não sei qual é o mais maluco ou menos maluco. Eu posso dizer o mais interessante ou menos interessante Aham. do ponto de vista de uma engenharia mecânica, uma engenharia eletrônica, uma engenharia química. Mas todos os processos são bastante interessantes e têm as dificuldades. Mas se você pensar numa complexidade para transformar o petróleo em gasolina, Ah, claro. o petróleo em diesel, é muito complexo. Cara, eu descobri, tremenda ignorância, mas tu deve saber. Tem uma plataforma de petróleo aqui em Itajaí, né? Entre Itajaí e São Francisco do Sul. Tu sabia disso? Não tenho É. essa informação. Aham, de uma empresa suíça, eu acho que era. Aqui? Dinamarquesa, eu não lembro. Itajaí? É, em Itajaí tem a 220 quilômetros Uma da costa, exploração. tem uma exploração de petróleo. Eu não sabia, eu até tava indo atrás, time, pra quem sabe a gente gravar um conteúdo lá, ia ser legal, né? A gente ir lá na For. plataforma de petróleo. Aí tu falou de petróleo, eu lembrei disso. Desculpa, Bruno. te Não, interrompi. tranquilo. É para fazer, não sei se vai ser o mesmo procedimento, mas para você fazer uma visita a uma plataforma É da complexo. Petrobras é complexo, tem cursos e um curso É uma chamado concessão. salvatagem É uma concessão. é um processo. Mas vai que dá, né? Eu A gente- tive que essa dar. oportunidade quando eu morei em Salvador de fazer esse curso de salvatagem e visitar uma plataforma para fazer um projeto e é muito interessante. Conversar com as pessoas até te vivendo dou- lá no dia a te dia é dou um muito legal. spoiler, a gente tá formatando agora com essa revisão do canal e tal, que eu te comentei fora do ar, Legal? a gente vai ter um programa que é dentro das empresas, para mostrar Fantástico. e tal. As Aí- portas da BM estão abertas, não, fique à vamos- vontade. Vamos programar isso aí, vamos programar isso aí. Mas enfim, tu tava falando então, pô, diferente, realmente, se a gente parar pra pensar, todo e qualquer tipo de líquido, digamos assim, toda indústria, alimento também. Eu me lembro uma vez eu fiz um trabalho sobre a Net Bombas. Perfeito. Uhum. Eu acho que eles Clientes são nossos? parceiros, deve ser, Sim, né? clientes nossos. Pomerode. E aí a gente fez o trabalho, eu falei, tá, mas essas bombas servem pra quê, né? Que cara vai usar bomba, cara? Aí eu fui ver, tinha lá uma indústria de pescado, velho, É. que usava a bomba da Net. Que até peixe os caras pegavam, cara. E sem poder danificar a estrutura do peixe. Você É. tem que transportar o peixe sem danificar a estrutura dele. E aí, cara, quando eu li isso, caraca, velho. E aí eu pensei, pô, tu deve ter umas coisas diferentes que Tem. deve ver, né? É muito legal. A parte de abate de aves, abate de suínos, de bovinos, é muito interessante. Mas pensando um pouquinho, vamos imaginar. Medicação, farmacêuticos. Imagina o nível de complexidade que é fabricar e produzir um equipamento para produzir medicina, para produzir É. uma medicação. É muito complicado. Imagina um injetável que vai entrar dentro do seu corpo, na corrente sanguínea. Então, o nível de qualidade de água, de inspeção, de fiscalização é muito Isso é criterioso. interessante. É muito interessante. Eu, como sou da área mecânica e me aperfeiçoei na área térmica, é muito bonito de ver isso. Como que você gera, como que você transforma e como que você chega ao final de um determinado produto. Então, eu não diria maluco um produto ou um É uma processo brincadeira, né? interessante. Para mim é muito bonito você pegar um minério extraído da natureza e transformar em um tubo. Seja ele um tubo de ferro fiz um vídeo- ou de não ferro. Eu fiz um vídeo esses dias numa plantação. Fui pro Paraná, os parentes da minha mulher moram no sítio, assim. Hã? E, cara, tu imaginar que tudo que tá ao nosso redor aqui veio do barro, né? Sim. Tudo, absolutamente tudo. Até a gente, né? Porque o que a gente come vem do barro, então indiretamente a gente também veio do barro. Né? E aí, se for falar de fé mesmo, aí a gente veio literalmente do barro. Né? Gênesis tá lá, né? É claro. E aí. E a capacidade da indústria de transformação, né? Sem Desse dúvida. ativo. Porque isso aqui nada mais é, por exemplo, do que Eu um mesmo pouco de peguei e petróleo lembrei disso. É. e um pouco de minério, né? Sim. Comprensado, né? Sim, sim. E aí, sim. com esse negocinho aqui, eu falo do outro lado do mundo. Vai entender isso, cara?
Não tem como, né, cara? Já pensou se Grambel escuta você falando isso? Porque hoje uma das coisas que menos se faz no telefone é falar, né? Como o Grambel fez no passado. Se faz tudo menos falar ao telefone, como o Grambel quis fazer na época, né? Ô, Bruno, o Felipe tem uma pequena indústria aqui também e opera 40 colaboradores, né? Uhum. Processo e tal, e tu tem 170 na tua... Aproximadamente mas 170 isso na empresa inteira? Na empresa. Como é que é a governança de vocês, board, diretoria? Porque, porra, tu responde para uma companhia internacional, né? Então eu imagino que dúvida. deva ser um nível de complexidade, né, dessa gestão, né? Como é que um alemão lá, porque lá é uma empresa, é uma SA fechada, digamos assim, imagino. Ou É, ela São é culturas diferentes É também, uma né, empresa de donos. de donos. Exatamente. Então Então, ela ela não tem capital aberto em bolsa. deve ser uma SA fechada. Se fosse no Brasil, né, seria uma SA, aquilo que é uma companhia que tem proprietário, sei lá. Exatamente. Então, pô, na minha cabeça, gerenciar uma pequena empresa de comunicação aqui com alguns colaboradores já é uma loucura, né? Agora, tu imagina uma operação internacional que só no Brasil tem 170. Então, Aproximadamente. então, né, como é que é essa governança, a diretoria, enfim, como é que funciona isso? E o papel da família também, acho que é legal falar, né? A família fez o exit, mas estão na Exato. operação, como é que funciona isso? Bem, quando a Ari nos comprou, ela trouxe uma profissionalização que eles têm lá na Alemanha para cá. Então eu não estava nessa época aqui então, tá? Veio em 2016, 2017, uma pessoa da Alemanha para fazer a gestão financeira juntamente com a empresa aqui no Brasil, a Bermo. Vamos falar um pouquinho sobre o nome Bermo, tá? Porque seria muito simples para a Ari Armaturing que nos comprou trocar o nome Bermo para Ari Armaturing Brasil, por exemplo. Mas o nome Bermo é tão forte e eles gostam da tradição que manteve-se o nome Bermo por conta da tradição da empresa, da família e tudo mais. Bem, então hoje nós temos um CEO que ele é filho do fundador da empresa, tá? O seu Manfredo teve 3 filhos, todos 3 estão aqui conosco, vivos. Os 3 né? estão na operação. Somente o Bernd. Só um. As outras 2 filhas, a Marion e a Mônica, já não estão mais na operação. Elas saíram juntamente com o seu Manfredo na época da venda. Enfim, então o Bernd ficou, por causa do conhecimento dele na área comercial, na área de engenharia, está totalmente envolvido com a operação e ficou. E essa pessoa que veio da Alemanha começou a mexer as condições. Só que a Bermo ela tem uma transparência e uma comunicação tão boa com a fábrica que o alemão voltou e hoje todos os diretores da Bermo são brasileiros. Legal. O Bernd como CEO e tem 3 diretorias como base para essa estrutura. A diretoria de vendas, engenharia de aplicação e marketing está comigo. A diretoria de administrativo e financeiro. Ah, tem o marketing também. É Caramba. pouco serviço. Engenharia, Mas vendas tem e tudo a marketing. ver, né, cara? Porque claro, tá tudo é que é a conectado. engenharia de aplicação também. Exato. É aquela consultoria. Justamente. Vamos fazer um parênteses. Quando me chamaram para esse desafio, o Bernd me convidou. Bruno, a função é vendas, marketing e vinculado com a engenharia de aplicação. Eu falei, Bernd, eu sou muito honesto. Marketing eu nunca trabalhei. Vendas foi a minha vida e a minha trajetória até aqui e a engenharia de aplicação está na minha condição de desenvolver novas soluções. Não, marketing se aprende. É difícil. Vocês sabem como que é fazer mais, não é fácil. Então é uma escola constante para mim e eu tenho um Cara, a time gente tá muito aqui legal que me a gente tá apoia. aqui pra ajudar, hein? Pois é, né? Eu sei disso. Tô conosco. Eu sei disso. Então a segunda diretoria é administrativa e financeira e uma terceira administração, que seria a diretoria de fabricação e serviços. Então esse tripé, juntamente com o Bernd, faz com que essa empresa caminhe O Bernd muito hoje bem. ele tem papel societário? Não. Ele é um colaborador da empresa. É um colaborador. Exatamente. Então a empresa foi vendida, a empresa saiu e o Bernd é um colaborador da empresa, como eu, como os outros qualquer. Né? Todos somos na mesma condição de colaborador da empresa. E deve... Para ele também é motivo de satisfação, de Muito orgulho, tá ali. Imagina. muito orgulho. O Bernd é uma pessoa incrível, uma pessoa que vocês vão conhecer em breve, Se Deus quiser. mas é uma pessoa que é um ser humano incrível. Eu falo que eu já tive chefes, mas dessa vez eu tenho um chefe que realmente olha pelas pessoas. Perguntaram uma vez para ele assim, Bernd, qual que é a sua função aqui dentro da empresa? E ele falou, cuidar de pessoas. Que legal. Cuidar de pessoas. E é um patrimônio e é um ativo que a gente tem que buscar. E a gente já percebeu aqui em várias conversas, né, João, que a maioria dos empreendedores de sucesso, eles olham muito para as pessoas. Não tenha dúvida. Tem que acontecer isso. É o desenvolvimento de pessoas, né? Eu E gosto... aí, obviamente, o negócio vai crescendo junto, porque as pessoas vão vindo junto, então foco nas pessoas. Ó, claro,
conhecimento técnico, os processos, tudo é importante, né? Mas a Exato. gente percebeu muito nas conversas aqui que quando seja o intraempreendedor, empreendedor, que foca nas pessoas, Saca desenvolve aquele bastante. lance do. Agora, é capcioso pensamento, mas é real. Entre o vício e a virtude há uma linha tênue, né? Aham. Dizem, né? Então, na mesma forma que as pessoas são o ativo mais estratégico e importante na companhia, eles também são o maior desafio. Sem porque dúvida. tá desafiador conseguir mão de obra, né? É Como é que claro. tá essa realidade dentro da Bermo? Complicado. Não é fácil. Não é fácil porque o nosso segmento é um segmento bastante específico. Mão de obra capacitada Técnico. não é tão fácil encontrar. E Blumenau é uma cidade pequena. E de Para- muitas oportunidades também. Também, ela é pequena no sentido de a gente precisaria de mais gente, mais mão de Aham. obra. Então hoje nosso quadro de colaboradores tem muita gente de fora. Eu sou um exemplo. Eu vim de Minas Gerais. Mas temos várias outras pessoas do norte, do nordeste, do sudeste, Vamos enfim. contar essa história. Tudo isso realmente é importante e é difícil manter. Eu gosto muito de uma frase de um gestor que falava assim: eu prefiro treinar e se tudo der errado, eu vou perder essa pessoa, mas essa pessoa foi treinada, capacitada e está executando Total. corretamente. Total. Porque perguntaram para ele: poxa, você está treinando e a pessoa está indo embora. Aham. Mas imagina se eu não treino, a pessoa faz uma coisa errada e compromete a qualidade do meu produto e a Total. imagem da minha empresa. Exato. E nós Tem que trabalhamos treinar. muito nessa linha Tem de um- treinamento. treinar. Tem um bar, restaurante aqui da cidade que, por essa mentalidade aí, profissionalizou o setor inteiro de garçons, né? A gente Pensa ouviu bem. essa história aqui, né? E Ele eu- treinou. Viu, Bruno? Eu tenho um método que eu faço palestra, né? Eu tenho um método que é o método ART, Tá, que é atrair, reter, testar e engajar um perfeito. time. Porque o mais difícil é, depois de tu ter treinado, ter descoberto a pessoa, né? Tá trazendo ela pra perto, enfim, é o reter. O mais difícil é o reter, né? Exatamente. Eu, como gestor, eu tenho um time grande aí. Sempre que alguém pede. Até aconteceu uma situação, eu nem deveria falar, né? Mas aconteceu uma situação nessa. Tá tudo certo. Uma situação difícil de uma pedida de demissão. E isso me abalou bastante. Falei pro João. Aí o João até ficou mais abalado que eu. E eu É que falei, não, cara. Uma saída aqui, eu perco um pedaço dele, né? É Então, claro. fica aqui, é eu e ele que estamos aqui. Mas eu, Claro, mas eu, claro. mas eu vou Bem falar, garantido. eu sou muito confiante. É que nós, até pra explicar, desculpa, Sim, mas eu e ele estamos desembarcando na operação do Empreenda Agora. Né? Claro. Essa transição, o nosso CEO é o João hoje. Tá. Né? Então essa transição tá acontecendo agora. Aí eu, quando a gente tá pra desembarcar, Isso, por um pneu, né? Espera aí, pneu, é. segura. Mas eu tava tão confiante do reter, cara. Funciona tanto a questão da retenção que eu fiquei tranquilo. E houve o retorno da pessoa. Depois de 2 dias ela falou: não, é melhor eu ficar aí mesmo. Tal. Então, essa retenção é importante. Às né? vezes a melhor E eu forma de me resolver um sinto- e eu me problema é sinto não mal resolver. quando a pessoa... Pode É, ser. exatamente, aprendeu comigo. Né? Não se resolve na hora o problema. Deixa o problema, ele se resolve sozinho, né? Nessa mesma frase do problema se resolve sozinho, em Minas Gerais, um ditado que fala muito próximo é o seguinte: você falou do barro, né? Aham. Que tudo vem do barro e do Sim. barro. Vamos usar uma expressão que é muito usada em Minas. Joga o barro na parede. Ele vai colar? Se ele colar, ok. Mas ele pode derreter, ele pode escorrer. Aham. É isso aí. Você jogou o problema na parede. É, Jogou o Aí tu problema. viu o que acontece. Alguma coisa vai acontecer. É. Se certo ou se Joga o barro errado, na parede. Joga o barro na parede. Boa. Mais ou menos isso. é legal, né? Pô, melhor o ar-condicionado aí, eu tô com calor, você já tá com calor? Ah, Desculpa, cara. não, danado. Ô, Bruno, cara, sensacional. Uma pessoa que Eu até gere. queria chegar na história do Bruno. né? Era isso que eu ia perguntar. Como é que o Mineirinho veio pra cá. veio pra cá, cara? Morou no México, velho. Pô, imagina, 5 anos no México? Foram 5 anos. Família toda. Exatamente. Isso é uma loucura. Como é que... Brincadeiras à parte, né? Mas eu imagino que deve ter sido uma baita da experiência, Muito, né? muito incrível. Muito incrível. Eu nunca fui ao México, né? Não, acho que tu já foi, né? Eu já fui. Mas eu imagino que deva ser uma cultura interessante, diferente. Muito rica. É. Muito rica. Meu pai teve lá, na verdade, agora lembrei. De tão diferente que é a cultura. Eles têm o Dia de los Muertos, né? Sim, que é uma festa, né? No muito cemitério. celebrado. E lá em Águas Calientes, se eu não me engano, Pode ser? é uma festa mesmo. Galera, No país mariachis e tal, e galera no cemitério. Exatamente. E pra nós aqui é uma data meio que triste e tal. E Exato. lá é um negócio completamente comemoram, diferente. Mas enfim, como é que o Bruno chegou aqui? A história do Bruno, onde é que tu nasceu, onde é que tu se formou? Conta pra nós. Vamos lá. Fala a idade, né? Fica à vontade. Eu Eu me formei faz tantos anos, vai entregar a idade. Né? eu sou de 75, tá? Legal. Eu me formei em 2002, em engenharia mecânica.
Só que na época de vestibular eu não tinha muita certeza do que fazer. E eu prestei vestibular na época, então, para engenharia mecânica, fisioterapia e educação física. Bem parecido, né? Mesma Nossa. sequência de pensamento. Pertinho. Tudo lida com máquina, né? Biológica e não biológica. Mano. Mas tem uma justificativa, né? Vamos lá, adorava fazer esporte, como adoro até hoje. Fisiologia, fisioterapia com esporte está muito ligado. E meu pai tinha muita relação com carro. E eu falei, poxa, engenharia também é legal. E a minha ideia de engenharia mecânica era construção de carro. Chegando no primeiro período, vi que não tinha nada a ver com construção de carro. Tudo bem, tem a parte automotiva que é muito forte. O Brasil, naquela então, com as montadoras que vieram para cá no tempo, hoje tem muito mais, mas era muito forte. E o brasileiro gosta de carro. E eu gosto de carro também. E aí eu passei nessas opções e tinha que definir. E aí eu defini. Mas, pô, tu escolheu bem, cara, porque engenharia mecânica é um profissional muito bem remunerado, assim, né? É um profissional que tem um Não reconhecimento. posso reclamar, o trabalho é bom. Para qualquer profissional, qualquer colaborador, em qualquer segmento, vai ter o espaço dele. Mas tem que fazer o por merecer. Claro. Tem que se aperfeiçoar, seja para engenharia mecânica ou seja para qualquer outro segmento. A engenharia mecânica das engenharias, pelo menos isso é o que a gente escuta, né? Quando eu era da academia e tal, eu tava na faculdade, se falar assim, não, que a engenharia mecânica é a mais difícil das engenharias e tal, pela complexidade, etc e tal. Talvez perdendo só para elétrica ou telecom. É uma realidade isso? Não vou dizer a mais, vou dizer tão complexa quanto, mas eu tenho uma condição hoje que eu enxergo bem. A engenharia mecânica hoje, ela já não anda 100% sozinha, ela precisa de outras parceiras, como outras engenharias precisam também. Uma engenharia química, uma eletrônica, a própria mecânica ela foi derivada para a mecatrônica, vinculada também com a eletrônica. Então as engenharias se conversam. Hoje tem engenharia de produção, engenharia ambiental, engenharia alimentícia. Ou seja, o nome engenharia que se busca informações, é criação, é desenvolvimento, é transformação. E a gente consegue transformar plástico, consegue transformar metal, consegue transformar barro, ou seja, tudo A engenharia legal. é conceber e estabelecer processos, assim, né? Exato. Então, a engenharia mecânica é complexa, sim, passei bastante aperto nas matérias de cálculo 1, 2 e 3, mas a engenharia elétrica tem o cálculo 4. Então, se considerando complexidade, a engenharia elétrica também tem grande ponto de complexidade. Na engenharia telecom e elétrica tem um estudo das ondas, né? Sim. Aí tem um mapa, assim, que eles estudam um negócio redondo. Aí eu tava na casa do amigo meu que fazia telecom. Olha como o nosso cérebro vai, né? Lá no Brooklyn, velho. No Bronx, que é um prédio de kitnets perto da FURB lá, né? Aquelas coisas bem de universidade, assim. Eu cheguei nós chegamos lá na casa dele, brincadeira e tal, nós era do diretório, aquela confusão e tal. Eu olhei aquele papo, disse, que porra é essa? Não, vou te explicar, cara. Ele falou uma meia hora, eu disse, bicho, desiste, cara, eu não vou entender nunca, cara. Não, as ondas, que explicava como que a onda do celular e não sei o que, não é um papel, eu disse, esquece, não vou conseguir. E de fato, eu reconheço isso, porque, porra, é uma complexidade, um profissional desse tem seu valor, né, Não, cara? e outra coisa, a engenharia mecânica, na grande maioria das vezes, você consegue colocar a mão. A engenharia elétrica, você não coloca a mão no átomo, no elétron, você não consegue, né? Então tem essa complexidade também. Então, tem diferenças e eu acho que qualquer profissão tem a sua dificuldade. Total. Uma medicina, uma odontologia, né, uma administração, qualquer uma tem a sua complexidade. Mas o profissional que se prepara e se dedica a fazer com coração, com carinho, né, e com respeito ao colaborador, ao próximo que está trabalhando junto, vai ter sucesso. Quando você na Lembra, universidade foi... Eu ia perguntar isso. Aí terminou, finalizou, saiu da faculdade e aí já foi trabalhar no segmento? Não, cara, eu tive muita sorte. Graças a Deus eu tive muita sorte e eu comecei a buscar espaço no mercado de engenharia no período de faculdade. Então, no meu segundo período de faculdade, eu entrei no meu estágio. Num estágio em uma distribuidora da antiga empresa que eu trabalhei, tá? E aí eu fiquei um ano nessa distribuidora em Belo Horizonte. Terminado esse estágio de um ano, me convidaram para ir para a fabricante, que tinha essa distribuição lá. E aí eu fiquei por 5, 6 meses como estagiário desta empresa, trabalhando como apoio a vendas, suporte a vendas. Já numa venda consultiva, assim. Numa venda, não digo uma consultiva, porque eu não tinha tanta capacidade técnica para fazer a consultoria, mas numa venda reativa. O vendedor externo me passava uma solicitação, eu digitava aquilo, fazia umas considerações, mas eu estava muito que aprendendo, na função mesmo do estágio, de aprender, absorver, né? 2 ouvidos e uma boca, escuta mais e fala menos, para a gente conseguir aprender e colocar para frente no futuro. E depois desses 5, 6 meses, foi uma curiosidade bastante interessante. Meu chefe, uma pessoa incrível,
Ele estava em São Paulo, eu estava em Belo Horizonte, ele me liga, Bruno, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo uma cotação para a empresa tal, não me lembro com certeza, mas o fato não tem como esquecer. Largue o que você está fazendo, vá à minha sala, na segunda gaveta tem a chave do carro que está no estacionamento, pegue o carro e vai fazer visita. Eu falei, mas eu não sei como fazer visita e eu não tenho nem cliente agendado. E ele falou de maneira bem tranquila, você vai aprender. Faça o que eu estou te pedindo e você vai ter sucesso. Estou aqui para te ajudar. Sexta-feira eu chego e a gente conversa. Esse era teu chefe? Esse era meu chefe. E eu gosto muito dele até hoje. É um Pode amigo. falar a empresa se não te incomodar? Não, de forma nenhuma. Uma empresa que eu tenho um apreço incrível e fiquei nela durante 25 anos. Aham. Chama Spirax Sarco, é uma empresa inglesa. Né? Olha que saco. Ela é concorrente da área Armaturing, concorrente da Bermo. Né? E eu E trabalhei... por que ele fez isso contigo? Porque ele precisava de uma pessoa... Eu acredito que ele acreditava no meu potencial. Ele olhou pro Bruno e falou, isso aqui vai dar certo. Ou então, se Pega e vai. não tem opção, não tem outra opção, Ô, é nego, o Bruno, vai lá, O cara. negócio é o vai lá. seguinte, pula do banco de jump aí que eu já amarrei a corda. Pode dar. Tinha duas opções. Ou ele acreditava, ou ele falava, não tem outra opção, vamos tentar com esse baixinho maluco aí, vamos ver o que que dá. E aí foi. E aí eu comecei minha trajetória na Spirax Sarco, lá em Belo Horizonte, e fui sempre na área de vendas. Como representante, talvez vendedor. Como vendedor externo. Comecei como vendedor externo, isso estudando faculdade. Então eu trabalhava durante o dia E fazer a faculdade à e noite. fazia Pô, faculdade à noite. com certeza pra ti também havia... Porque assim, o vendedor costuma ser muito bem remunerado. Então eu acredito que tu conseguiu, Sim. como seu ter um resultado financeiro interessante, é uma Sim. carreira boa de se seguir. Sem dúvida. E, porra, com toda a tua bagagem técnica que tu foi acumulando, melhor vendedor pra vender... né? O cara vende melhor aquilo que entende, né? É lógico. Sem dúvida. Né? Tipo, Sem dúvida. Então, porra, é bom pra caramba. E Mas- aprendeu na base, na prática, né? Justamente. Lá na fábrica. Teoria Não, na faculdade, jogador teoria de na prática. faculdade. Cara, Exato. jogador de Conjunto. base total, né? isso Começou aí. no estágio. Tiveram clientes que olharam pra mim, você, moleque, desse jeito, vai conseguir dar uma solução pra mim. Eu falei, Imagina. cara, me dá uma oportunidade. Eu sou jovem, mas eu posso, quem sabe, contribuir pra alguma coisa. E com muita humildade, Claro. eu fui aprendendo, fui galgando, né, subindo os degraus passo a passo. E eu acho que foi isso que foi dando um pouco mais de maturidade pra que eu chegasse em algum lugar, em algum dia, né? Tu ficou 25 anos nessa empresa. Foi, né? cara. Foram 25 anos de 1996, como efetivo, maio de 96, até fevereiro de 2014, eu fiquei na Spirax Sarco por vários departamentos. Trabalhei em Belo Horizonte, fui para Salvador, fui para São Paulo. Minha filha nasceu em Salvador. Ela é soteropolitana, ela é uma baianinha. Hoje minha Legal. filha está com 17 anos. Eu Mas tenho outro deve filho. falar que nem mineira, né? Ela fala igual catarinense. É. Ela tem a habilidade incrível de extrair a capacidade do sotaque. É. Ela fala o espanhol como mexicano, ela fala o inglês como um americano por causa da sinergia. Ela tá estudando. Ela tá no terceiro ano lá na Barão. Ah, tá. Ela tá fazendo o terceiro ano lá na Legal. Barão e batalhando bastante o espaço dela, tá desenvolvendo muito. Legal. Né? Ela tá no terceiro ano na Barão e fazendo cursinho preparatório no COC, porque quer prestar vestibular para medicina. Bom, vai ter Então, desafio. Não vai seguir os passos do pai com engenharia, mas vai ter um desafio bastante grande com Legal. a medicina também. Como é que Legal. tu chega no México, cara? E aí, em 2014, encerra meu ciclo na Sarco Brasil, na Spirax Sarco Brasil, e me convidam para eu ir para o México. E aí eu vou para o México, fico lá em 2015 até final de 2019. Lá tu foi tocar as vendas. Lá eu fui trabalhar na parte de sistemas de troca térmica. Eu fui lá para ser a área de engenharia de trocadores de calor, principalmente na área de trocadores a placas, trocadores casco-tubo, para aquecer ou resfriar. O que te fez aceitar? O desafio. Você falou que foi ao México, né? Eu, quando recebi o desafio, Bruno, México, eu conhecia duas coisas do México. Por leitura e por conhecimento. Primeiro, as lindas praias do Caribe, Uhum. cor azul turquesa Cancún. de Cancún, sim. Que tu quase não gosta. Gosta de uma praiazinha. E- Os mineiros gostam de praia, cara. Lá não tem. Não tem né? praia, né? Não tem que procurar praia em algum estado vizinho, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem que ir. E conhecia sobre a história do narcotráfico, que é bastante forte e cultural lá na região. Eu me lembro do também. ligeirinho só. Ligeirinho. Exatamente. Anda, anda. O que me veio na cabeça, a primeira coisa foi os maias, né? Sim, a colonização. É, Então, assim, tem muito sítio arqueológico lá tem dentro. muito legal. É muito bonito. Na Os própria cidade do cenotes, México, os tal. cenotes, exatamente. É muito né? legal. Rios subterrâneos. Esse rio Incrível. subterrâneo. A região ali Tu morou na Tulum. cidade do México, não? Eu Tulum. morei em Guadalajara, Tulum, na região da Riviera Maia. Incrível, É né? lindo lá. É lindo, é lindo. Eu morei em Guadalajara. Guadalajara.
Tivemos 3 oportunidades quando me foi passada o desafio. A fábrica da Sarco fica em Monterrey, ao norte, tem um escritório central na cidade do México e tem uma cidade em Guadalajara que estava com um projeto para desenvolver e fazer uma nova estrutura de oficina. E aí perguntaram, eu falei, Guadalajara pode ser uma boa opção, e tivemos um bom trabalho lá para fazer esse desafio de montar uma nova operação de serviços O que e foi mais trabalho. desafiador, assim, nessa jornada lá no México, assim? Quando chegou lá, primeiro impacto, talvez, alguma coisa que te chamou a atenção, cultura local, Deixa eu dar um passo para trás. tá? A primeira vez que eu saí da minha casa, entre aspas, saiu da zona de conforto, foi quando eu saí de Belo Horizonte e fui para Salvador. Luiz tinha meu filho tinha 1 ano de idade e nós fomos para Salvador, ficamos 2 anos lá. Então, o primeiro desafio foi sair da zona de conforto da nossa casa. Muito bem. Quando eu chego ao México, eu tentei ser o mais rápido possível na condição de me comunicar. Porque eu achava um certo desrespeito eu falar um certo portunhol e as pessoas tendo a dificuldade de me entender. Então eu fui estudar o espanhol. Eu fui fazer curso de espanhol para tentar entender e o mais rápido me comunicar com uma condição um pouco melhor. Porque eu dava palestra, eu fazia visita técnica, eu falava com pessoas de alto nível dentro das empresas, eu dava treinamento para o time de colaboradores também, e me incomodava bastante um pouco de eu não conseguir me comunicar bem. Então isso me fez o primeiro desconforto. O segundo desconforto lá foi entender a cultura do mexicano, que por mais que latinos sejamos, Brasil, México, tem diferença cultural. E são grandes As diferenças, origens são completamente diferentes. bem diferentes. E aí eu me É lancei engraçado como Espanha e Portugal estão lado a lado, mas tem origens culturais completamente muito diferente, diversas. muito diferente. E aí, querendo entender um pouco a cultura e como que funcionava o pensamento, né, para eu conseguir me comunicar e fazer melhores negócios, eu me lancei num curso de gestão de RH. Então eu fiz uma pós lá de Que massa. recursos em RH e me ajudou bastante, não só para entender a cultura e o ser humano mexicano, mas me ajuda até hoje para entender um pouco mais o ser humano. Então, quando volto para o Brasil, isso já está um pouquinho na minha bagagem, mas o desafio primeiro foi a língua, o idioma. Por mais parecido que seja, E a família, cara? a família foi bem. E tem uma curiosidade, vou contar uma historinha para vocês que, acreditem ou não, foi o que me foi passado. A família encarou. Eu tenho uma esposa incrível, Juliana, parceira, e 2 filhos incríveis também que foram, né, numa fase da infância que estava toda ela trajetada, né, para ser acontecida aqui no Brasil, em Belo Horizonte, e foram comigo porque acreditaram no sonho do pai, em crescimento profissional. Então, tem uma família parceira. Então, essa família parceira desenvolveu e voltou super bem. Mas a história interessante foi o seguinte: fomos eu, Juliana, minha esposa, Giovana, minha filha, e o Luiz, meu filho, e um cachorrinho que se chamava Brida, né? E a Brida, ela, quando a gente começou a montar as coisas para se mudar, ela começou a ter um problema de saúde. E a gente não percebeu nada disso. Aí, para melhorar, entender a qualidade de vida dela, fomos no veterinário. E o veterinário me fez uma pergunta: Bruno, vocês tiveram alguma mudança muito radical na vida de vocês recente? Eu falei, não, acho que nenhuma mudança nós tivemos. Aí ele fez uma segunda pergunta: vocês vão ter alguma mudança significativa na vida de vocês agora? Sim, a gente está se programando para mudar para o México. Olha, Bruno, acredite ou não, a diabetes que desenvolveu o seu cachorro foi por conta da mudança da energia da sua casa com essa mudança toda. Cara. Nós vamos ter algumas coisas para fazer, né, com tratamento de medicação, mas eu sugiro que você coloque também músicas mexicanas para ela acostumar com a nova vida dela. Aí eu dei essa mesma risada que não, doutor, você tá falando sério? Não, eu estou falando sério. Mas, como eu disse, acredite ou não, se você quiser. Caraca. Ou seja, foi um perrengue para levar o cachorrinho, né? Ela foi... A Brida sentiu mais que a família. Mas, resumindo, ela foi, chegou lá e ela não suportou, ela já estava com um estágio bastante Entendi. complexo de diabetes, e é muito difícil para um cachorro sobreviver, enfim, e ela morreu lá com 4 meses. E aí nós adotamos um outro cachorrinho igual, na mesma raça, que essa se chama Margarida, e essa nós trouxemos Você do veio pro México pra Brasil. cá. Essa é a original mexicana. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande pelo México, um país que nos acolheu super bem, mas foram desafiadores. E aí, E a saída de lá, né? essa foi boa também, porque, olha só, a gente saiu de lá em dezembro de 19.
Acho que vocês se lembram, Aham. dezembro 19 e 20, o que 20. aconteceu? Março. Máscara, enfim. Ah, tá. Chegamos aqui, escola nova para as crianças. Mas veio pra cá? Já vim direto, minha mudança veio do México para Blumenau, Blumenau? direto para Blumenau. Tá, e aí, como é que acontece a berma na tua vida? Vamos lá. Teve uma mudança bastante significativa na direção de RH da Spirax Sarco. E eu estava lá como expatriado. E essa mudança me possibilitaria ficar como funcionário local, não mais como expatriado. E aí não casou. Realmente não ficou interessante para que nós ficássemos lá no México como função, né, como condição de funcionário local. É que tu recebia pelo Brasil. Não, eu recebia tudo por lá, mas considerando todos os benefícios via um expatriado. Então as condições são bem diferentes de uma condição de um Que colaborador local. É um contrato CLT. Exatamente. Lá não existe essa questão de CLT. Lá tem um contrato. O contrato você assina por tempo indeterminado, esse é o seu contrato e fica válido até o dia que encerrar por ambas as partes. Sim. Ou você não quer, ou a empresa não quer e fica tudo certo. Uhum. E aí essa mudança aconteceu em maio de 2019. Tá? Em maio de 2019, fala, Bruno, realmente se não dá para você ficar como colaborador, né, local, a gente vai encerrar o seu contrato perfeitamente. Mas eu te peço um favor. A gente não tem uma pessoa imediata para seguir fazendo o que você está fazendo. Você pode ir ficando, e ficando, e ficando, e ficando, e ficando. E eu fiquei até novembro de 2019 trabalhando normal, sabendo que eu ia ser demitido, mas trabalhando normal por conta que eu adorava o que eu estava fazendo, e Legal. super bem. E aí eu tentei uma Isso é vaga. um exemplo, né, cara? Se todo trabalhador tivesse essa mentalidade, o mundo ia ser um lugar diferente. Cara, eu acho que eu tava fazendo a minha parte, sabendo se o dia de amanhã eu poderia receber o cartão vermelho. Eu não sabia se ia ser amanhã, depois de amanhã, daqui um mês. Tava fazendo meu trabalho. Não tinha vaga disponível neste então momento para eu voltar para o Brasil, né, para Sarco do Brasil. E aí eu falei, ok, tá tudo certo. E aí comecei a fazer contato com amigos. E aí um amigo meu, chamado Flávio, história interessante essa. O Flávio, ele era funcionário de uma empresa de fornecimento de caldeiras. Ele visitou a Bermo aqui e visitou o Bernd e falou, Bernd, tem um cara aqui que está querendo voltar do México para o Brasil. Caso você precise de uma pessoa, esse cara aqui pode ser que se encaixe no seu quadro. E aí o Bernd, me falando depois, pegou esse cartão e colocou em cima do computador dele. Muito bem. Passou um tempo, uma ligação do Brasil, eu atendo. Bruno, pode falar? Eu falei, posso falar. É Bernd da Bermo. O Flávio me passou seu telefone, você pode conversar? A gente tem um projeto aqui e tal, o que você acha? Ó, Bernd, estou disponível. Eu estou para voltar para o Brasil, não tem nada definido, não tem data definida ainda. Estou trabalhando ainda na Sarco, mas quero voltar para o Brasil. Ok. Resumindo, dezembro de 2019, dia 17 de dezembro, eu estava pousando aqui em Um Blumenau. dia depois do meu aniversário chegasse. Estava aqui para conhecer face to face o Bernd, fazer a minha entrevista de emprego juntamente com o Bernd e o alemão, que já não está mais aqui, que voltou para a Alemanha, para ver como é que a gente começaria esse modelo de trabalho. E aí foi. E aí eu voltei para Belo Horizonte, passei o Natal com a minha família e no dia 1 de janeiro, acabou o Réveillon, dia 1 de janeiro eu comecei a minha viagem para cá com a família, mais o cachorrinho, dormimos no meio do caminho e dia 2 eu cheguei em Blumenau para começar a trabalhar no dia 6 de janeiro de Que 2020. E aí, 2020, pandemia, né? Imaginem como que eu Março. tenho 2 crianças, 2 adolescentes, incríveis pessoas, anjos na minha vida, tendo que se relacionar com pessoas, com novos colegas através da televisão. Foi um ano bastante complicado por conta dessa adaptação. Mas um ano depois, tudo volta ao normal, né, o novo normal. E meus filhos têm uma vida que, incrivelmente, eles falam que adoram morar aqui. Eu quero pensar um negócio. Tu vê, né? Eu falei, né? Se todo trabalhador fosse assim, né? Entendesse, encarasse uma vocação, um chamado de executar. E, cara, na verdade, tu não teve nem que ir atrás, né? Te acharam. Me Né? acharam, me acharam. E aí, isso é fruto, com certeza, do teu compromisso com o trabalho, pelo que tu contou, Acredito que sim, né? E do relacionamento, né? claro. Porque tu tinha um cara que era teu cliente ou teu fornecedor. Ele trabalhou comigo como par na Spirax Sarco. E ele tinha saído da Spirax Sarco e estava numa outra empresa. E ele se preocupou em, tem um cara bom aqui. Exato. Então a força do relacionamento também, né? Isso com certeza é um dos grandes ativos, tu concorda, né? Com a minha Exato. visão? Aí agora deixa eu contar a segunda parte desse Flávio, amigo, Aham. que deixou o cartão para o Bernd, meu atual chefe. O Flávio trabalhou nessa empresa e a esposa dele recebeu uma proposta para ir trabalhar lá na Inglaterra.
E aí o Flávio me liga, Bruno, tô indo pra Inglaterra. Poxa, o que você vai fazer lá? Vou ser marido. Minha esposa foi promovida e eu vou ser marido. Só que eu não quero ser marido por muito tempo. Eu quero desenvolver o meu inglês e quando eu tiver com o meu inglês razoável, eu vou te ligar para você ver se tem alguma coisa de oportunidade. É perfeito, Flávio. Estamos em comunicação. Aí o Flávio me liga. Bruno, eu acho que meu inglês agora dá para conversar com os ingleses. Eu falei, então tá bom. Então prepara o seu currículo para mim, por favor, e eu vou ver o que eu posso fazer. Em resumo, ele me mandou o currículo, eu mandei para a subsidiária da área na Inglaterra e 2 semanas depois, quem que era o novo colaborador da área Armaturing? O Flávio. Aí eu liguei para ele e falei assim, ó, dívida tá paga. Você me colocou aqui na área Armaturing, na Bermo, no Brasil, e agora você está como colaborador e colega de trabalho de novo. Então, eu conheci o Flávio na Sarco, aí ele saiu da Sarco, eu continuei, vim para cá, porque ele colocou o nome para o BR, e agora ele é um colega nosso lá na Inglaterra. Então ele deixou de ser marido e agora ele é um engenheiro de vendas, né? Um gestor de vendas lá na Inglaterra. legal. Então muito legal, uma história bacana de relacionamento, e de amizade. Né? Acho que é bem legal esse tipo de coisa que aconteceu na nossa vida. Legal, cara, e são exemplos que falam, que provam muito do que a gente defende aqui, né? Sim. A questão do conhecimento, do relacionamento, né? Claro. De tu se dedicar a formar essa base de pessoas, né, dentro da tua profissão, né? Porque às vezes, quando a gente está lá afundado nas nossas tarefas, a gente não é capaz de enxergar as grandes oportunidades que existem no mercado. E quando tu olha para fora, te relaciona, te conecta. Até nós aqui, Claro. um exemplo disso, né? Claro. Eu tive a graça de te atender na imobiliária, Sem dúvida. tentamos fazer um negócio, fomos daqui a Pissarra junto, conversamos. Falei, cara, vai lá no podcast, estás aqui hoje, e o que irá surgir daqui, né? Então, Claro. independentemente do que surgir, mas a lógica, né, dessa construção de relação, ela é muito importante para o desenvolvimento empresarial, né? Exato. Por mais que, obviamente, tu é um intraempreendedor, né? Uhum. Tá lá na condição de um colaborador executivo, corporativo, Claro. com certeza essa visão de mercado, essa visão para fora ajuda e contribui muito na tua atividade profissional diária. Né? Sem dúvida. E eu acredito numa frase que eu trago comigo desde muito tempo, é a dor de dono. Seja a dor de dono de um empresário ou a dor de dono de um colaborador que pensa como um empresário, isso faz uma diferença muito grande. É verdade. Né? Então, acho que você entender o que você precisa fazer. Eu não sou só um colaborador que eu bato ponto às 8 e saio às 6 horas da tarde. Não, acho que a gente tem que dar um pouquinho a mais. A gente tem que fazer um pouco a mais e pensar, poxa, se eu estou crescendo, olhando aqui o seu painel, tem evolua. Né? E evoluir é uma condição normal do ser humano. Né? Acho que faz parte. Essa condição de evoluir. Pra gente trazer um pouquinho só dessa questão de gestão de pessoas, né? A gente tá falando aqui de evolução, pessoas e tal. Quais os principais desafios e, digamos assim, os diferenciais, né? Do Bruno, diretor de pessoas, assim, no dia a dia, né? Porque, pô, tu gere um time com certeza de diversos gerentes, que deve ter vários squads e Justo. uma estrutura gigantesca, assim. Quais as métricas principais que tu adota para seguir, para entender sobre o pessoal e para engajar o time? A gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir a tua opinião. Legal. Hoje o meu time, João e Felipe, nós temos mais ou menos 69 colaboradores dentro do meu guarda-chuva. Tá? Isso passa desde jovem aprendiz, que nós temos a condição social de termos colaboradores com jovem aprendiz para pensar no futuro também. Temos vendedores internos, vendedores externos, analistas de marketing, especialistas na parte de produtos, especialistas na área de processo, e é multicultural. Nós temos pessoas com níveis de escolaridade distintos, temos pessoas que têm mestrado, temos pessoas que estão em faculdade, temos pessoas que estão entrando no ensino médio, ia falar segundo grau, mas isso já passou, né? Agora ensino médio, ensino fundamental, enfim. Mas isso é o interessante, de entender pessoas. Eu acho que a escuta ativa faz todo sentido. Se nós conseguirmos entender a necessidade e a vontade de cada um, a gente consegue ter uma gestão individualizada. O que você precisa, qual que é a sua necessidade, qual que é a sua dor, quais são os seus anseios. Entender. Porque hoje eu tenho um colaborador que fala, Bruno, eu estou muito feliz aqui, eu não quero crescer. Ok? É um direito dele. Mas o que a gente pode fazer para essa pessoa não ficar acomodada Estagnado, e, né? quem sabe, despertar na cabeça dela aquele clique. Poxa, a Berma conseguiu me mostrar que eu tenho potencial que eu não estava enxergando. Então, acho que um primeiro ponto, mostrar e desenvolver pessoas. Buscar novos conhecimentos. Eu tenho comigo dentro que, para eu contratar alguém, eu tenho que contratar alguém que seja melhor que eu em alguma coisa. A pessoa tem que ser melhor que eu para fazer eu evoluir.
Porque se eu contratar pessoas que não vão ter algo para me acrescentar, eu vou ficar estagnado. Então eu parto da premissa que, o João vai ser um colaborador, o que que o João pode fazer para me ajudar a crescer? O que que ele tem de melhor que eu? Ele trabalha melhor com números, ele trabalha melhor com pessoas, ele trabalha melhor com estratégia. O que que nós vamos fazer? E tem que ter um entendimento. Justamente se o mercado está difícil, vamos treinar pessoas, vamos formar esse nosso time. Nós temos 11 filiais de vendas. Nós temos 11 gestores distintos, 11 personalidades distintas. Eu tenho um gestor que na minha primeira reunião que eu fui fazer com ele, gosto muito desse exemplo, ele falou: Bruno, legal você ter vindo aqui, obrigado pela sua presença, eu atuo nessa filial e eu não vou me mudar de onde eu estou para atender aquela filial. Resumindo, ele atende o Rio Grande do Sul e mora em Chapecó. Teoricamente, se pensarmos de uma condição de mais proximidade com o cliente, ele deveria morar, quem sabe, em Canoas, Porto Alegre, dentro da região do Rio Grande do Sul. Mas ele consegue fazer um trabalho tão bem feito que ele mora em Chapecó, próximo da família dele, e consegue fazer as viagens e consegue fazer a gestão do time dele, que está Mas o combinado dele na largada já foi, ó, bicho. Foi muito tranquilo. Isso aqui, ó. Não, a minha conversa clara, é honesta, é direta. Né? Então a gente precisa dessa honestidade. Exato. A gente tem que ter essa liberdade de falar. Eu parto do princípio que a gente nunca vai penalizar alguém por estar falando. A pessoa pode ser penalizada por aquilo que ela deixou de falar, porque ela ficou com receio de falar. Então eu sempre estimulo as pessoas a falarem: João, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião? O que você pode acrescentar? Acho que uma gestão corporativa faz muito disso. A gente tem que escutar mais 2 ouvidos de uma boca. Analisar. Nunca ser dono da razão. Eu preciso de pessoas. Nós precisamos de pessoas. A empresa precisa de gente. Legal. E como o BRN sempre fala, nós precisamos cuidar de pessoas. E cascateando o que o BRN fala, é o que a diretoria de vendas está fazendo, a diretoria administrativa está fazendo, a diretoria de fabricação está fazendo. E hoje o nosso momento de mudança para uma fábrica nova é de grande desafio. A gente está com uma sopa de letras no nosso dia a dia. Nós estamos mudando o ERP, mudando o CRM, Meu Deus do céu. mudando o PLM, mudando o PLD e implementando um novo processo de fábrica. Tudo junto. Então é Que trocar maravilha. as 2 turbinas do avião em voo de cruzeiro É isso. sem abaixar o nível, porque o faturamento tem que continuar, Sim. né? As entregas têm que ser no prazo correto. Tudo isso tem que acontecer de uma maneira natural. Lógico, Bruno, é uma maravilha o tempo todo? Dá estresse? Claro que dá estresse. É uma empresa. São Mas tu não tem cara de que se estressa, cara. Né? Calminho. O cara que tem um controle muito bom. É. Diferente. Controle emocional. Isso é uma coisa que a gente precisa ter. Porque não adianta descabelar, né? Não adianta. É o que eu falo, cara. A gente consegue ter um pouco mais de controle se a gente conseguir dar essa tranquilidade, né? Quem me vê falando aqui, quem me escuta falando assim, poxa, o Bruno é tranquilo o tempo todo. Não é assim o tempo Mas todo. eu acho que o líder tem que ter né? isso, né? Esse Mas controle. tem. Né? Esse controle Apesar emocional. da bomba tá explodindo, Exato. o time não pode perceber isso. Não. Essa inteligência emocional, Inteligência emocional. me ajudou muito o curso que eu fiz lá no México. Uhum. E leituras que são feitas hoje em dia todo, né? Eu fiz um curso recentemente aqui, junto com a Fundação Fritz Miller, vinculado a Dom Cabral. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente precisa aperfeiçoar, evoluir, né? Se eu olhar para trás, eu me formei em 2002, a minha primeira pós foi feita em 2011. Foram momentos diferentes, porque eu estava num ritmo muito forte, mas demorou muito. Hoje eu faria um pouco diferente. Mas desde essa minha primeira pós em 2011, eu venho fazendo alguns cursos constantemente. Alguns cursos presenciais que eu gosto, eu prefiro, eu sou de uma geração, não sou nativo digital, eu gosto do tete-a-tete, eu gosto também. das pessoas Faço estarem em bastante, eu contato. gosto do Adoro. presencial. Adoro, né? E a gente busca fazer esse tipo de coisa. A gente tem dentro da BEA uma cultura de disseminar o conhecimento. Quando veio a pandemia, nós estávamos fazendo um webinar por semana de 1 hora com conceitos técnicos, puramente técnicos. A pandemia se foi e hoje a gente mantém a nossa programação, só mudou de 1 vez por semana, a gente faz um webinar técnico a cada 2 semanas. E 1 vez por semana a gente tem um treinamento técnico para o nosso time também evoluir constantemente. E sugestão, time, o que você precisa? O que você gostaria de entender? Traga a sua necessidade. E estimular as pessoas a fazerem treinamentos. Porque dentro de um conceito também, quem capacita, aprende 2 vezes. Total. Eu tô tendo que me preparar para capacitar Top. e vou ter que ensinar no que eu tô Total. fazendo. Então, Total. esse tipo de coisa a gente busca bastante. Então, eu acho que tranquilidade
na maneira de falar, na maneira de conduzir e principalmente respeito ao colaborador, respeito às pessoas, né? Respeito ao próximo. A gente Boa. está numa sociedade que eu comecei na minha vida profissional, as pessoas escondiam o conhecimento técnico. Poxa, mas se o cara quer que eu aprenda, como é que ele vai me ensinar? Ele não quer me ensinar, porque ele tinha aquele receio, se eu ensinar, eu fico perco com a um minha- concorrente mais próximo que eu, não. Eu quero cada vez mais pessoas com mais Hoje é o conhecimento. contrário, né? Hoje mais é conhecimento. Quanto mais ensina, mais chance tem de ficar no negócio, na empresa Exatamente. e crescer, né? Hoje você tem aí buscadores, inteligência artificial, que você digita, qualquer coisa aparece lá. Mas o que que a Bermo tem que ser de interessante? O que que o Bruno tem que ser de interessante? O que que vocês têm que ser de interessante Top. para atrair pessoas, em vez de digitar simplesmente no Verdade. buscador, numa inteligência Isso aí. artificial que seja? Isso. Então, acho que, resumindo, você perguntou, João, É isso aí. pessoas. Tratar É de isso aí. pessoas, cara. Deixa a gente agradecer os patrocinadores, vamos partir pra finaleira, tá bom, Brunão? Bora. Arte para comunicação visual, nossa patrocinadora Master, letras caixas, totens, adesivos, luminosos, envolvimento de frota. Somos clientes. Tudo, Boa. boa. Tudo que você precisar para comunicar o seu negócio aqui na BR-470 em Blumenau. Boa, Sicredi. A Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território nacional. São mais de 10 milhões de associados e quase 3 mil agências. Não perde teu tempo. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, é ter que cantar. Obrigado, João. Fernando Construções, essa casa de alto padrão, a maneira mais econômica e inteligente de ter sua casa de alto padrão é construindo ela. E na Fernando Construções você tem a melhor solução. Então, terreno, a chave na mão, a melhor solução é Fernando Construções. Collab Life, uma solução desenvolvida aqui em Santa Catarina para apoiar gestores e empreendedores no desenvolvimento de times, fortalecimento de cultura e também na construção de ambiente de trabalho muito melhor. Então, com essa ferramenta você consegue ter conversas relevantes com feedback, desenvolvimento de planos individuais, alinhamento de expectativa, enfim. Você pode usar essa ferramenta como você quiser, gestor. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Correia Materiais Elétricos, o shopping da sua casa, materiais elétricos, hidráulicos, casa e construção. Abraço pro Juliano aí, da Correia Materiais Elétricos. Real Gold BPO Financeiro, terceirize o BPO financeiro da sua empresa com a Real Gold. E foque naquilo que realmente interessa. Eles fazem emissão de nota fiscal, boleto, planilha e muito mais. Real Gold BPO Financeiro. Os apoios. Armazém Cloud, Jovem Pan Blumenau, Conecte Assessoria Imobiliária, Restaurante Dona Ana, Racun Filmes, BRDE e Antunes Mídias, nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Boa. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe A Rangel. gente está com o Bruno Abreu, ele que é diretor de Engenharia Aplicada, De aplicação. Engenharia de Aplicação. Aplicação, Vendas e Marketing Eita. da Bermo. Essa empresa tão bacana. Manda brabo, Filipão. Brunão, a gente queria um feedback teu, né? Que é importante pra gente também continuar fazendo esse trabalho que a gente tá fazendo, né? Que a gente conversou um pouquinho antes, mas principalmente estar aqui toda segunda-feira gravando episódios, né? Já há 4 anos, né, João? Vamos fazer Mais 4 de anos. 300 episódios. Eu queria que tu deixasse um feedback na tua visão, se isso é importante, enfim. E eu da quero saber a tua experiência aqui visão também. de a gente trazer esse conteúdo empreendedor, de intraempreendedores, enfim, com histórias pra poder inspirar as pessoas. Então, Felipe, primeiramente, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Legal. Acho que é uma história comum de brasileiro que quer fazer alguma coisa, mas fazer o certo. Fazer o bem, fazer o certo. Acho que a gente não peca nada, né, em fazer o correto pensando no próximo. Eu sou um suspeito para falar de podcast, porque quando eu estou no carro dirigindo e eu viajo bastante, e gosto bastante de viajar de carro, é escutar podcasts. Escuto Legal. de vocês. Que legal. Né? Que Não legal, só o de cara. vocês, mas vários conteúdos. E eu acho que esse tipo de conteúdo, na condição que o brasileiro e o ser humano está vivendo hoje, ele precisa aproveitar os tempos que existem vagos para ter um ócio criativo. Boa. O que é o chamado ócio criativo do meu ponto de vista? Ok, é interessante escutar uma música, adoro música, sou músico nas horas vagas e nada profissional, totalmente Surfista amador. também, nas horas vagas. Mineiro surfista é brincadeira. Enfim, eu gosto muito de escutar, né? E de diversos temas. E eu escutei uma vez de um professor lá atrás. Ele falava assim: se nós buscássemos a cada dia da nossa vida aprender uma palavra em um outro idioma, pensem em quantos dias de vida você tem, pense em quantas palavras você terá aprendido e, segundo estudos falam, com 2.500 palavras em cada idioma você consegue se comunicar. Não vou falar quantos dias eu já tive de vida, mas isso é uma verdade. Mas trazendo não só para o idioma,
trazendo também para conhecimento. Se a gente está num carro, escutando música, você precisa relaxar, sim. Mas se você está bem, coloque um conteúdo técnico, conteúdo político, econômico, social, de empreendedorismo. É isso aí. Traga, né? Exercite o Oportunidade de cérebro. aprender, né? Exercite, né, a capacidade de escuta, exercite e não fique só para você. Com Compartilhe, né? A gente tem lá em casa uma coisa muito legal, que nas refeições a gente sempre conversa. Na hora do Legal. almoço, na hora do jantar, na hora do café. A gente não tem hábito de jantar. E hoje a minha vida com a vida das crianças, que já não são tão crianças, está um pouco complexa. Porque o Luiz, ele trabalha durante o dia, estuda à noite. Então a gente se encontra pouco. À noite a gente se encontra, mas sempre conversamos sobre o que aconteceu no dia a dia dele. Seja que ele escutou um podcast, que eu escutei um podcast. A Giovana, minha filha, ela estuda de manhã, de tarde ela está em casa estudando, em casa, e à noite ela está fazendo cursinho. A gente se encontra então para um lanche. E o mineiro adora comer, só que eu não tive muito hábito em aprender a jantar. Então a gente Faz lancha, um lanchinho e troca uma ideia. troca uma ideia. Então acho que é isso. O podcast que nós estamos fazendo hoje é um uma troca de bate-papo, ideia. é uma troca de ideia. Isso. Seja ele via digital, que os meios nos favorecem com essa condição, seja de uma maneira sentado numa mesa aqui, num Trocando ambiente uma incrível, ideia. trocando uma ideia. Conversem. Ô, Bruno, Acho que o ser humano hoje está conversando pouco. eu quero que Boa. tu diga uma pessoa que tu quer ver aqui. Uma indicação de uma pessoa que tu quer que sente nessa cadeira aí. O Bernd. O Bernd? Então já fica a indicação. A Fernanda vai chamar o Bernd. Uma pessoa incrível. Se tu puder indicar pra Claro. ela lá. Claro. Eu já fico. Pô, vai ser uma alegria a gente Vai conversar ser, com, meu, com o imagina. filho do fundador, né? Sem dúvida. Legal pra caramba. Bom. E além disso, cara, eu quero que tu coloque uma meta, pode ser pessoal, profissional, pra daqui 5 anos. O que o Bruno vai estar. Enfim, uma meta, pode ser da Bermo, uma meta pra daqui 5 anos. Para que a gente possa. Para que o Bruno do futuro que tá nos assistindo ali, né? Que ele olha, porra, como eu fui ingênuo, cara, podia ter projetado algo muito maior porque eu atingi todos os meus objetivos. Então, diz aí uma ideia, né? Alguma meta que tu queira deixar, seja no crescimento da Bermo, seja na vida pessoal do Bruno. O que tu. Legal, uma boa pergunta e eu vou dar 2 passos para trás. Todo ano a gente faz uma convenção de vendas e o ano atrasado nós deixamos um papel em branco para que cada um colocasse as metas pessoais e profissionais. E cada um colocou e entregou o envelope fechado, nós lacramos, e no ano seguinte nós devolvemos para essa pessoa. E a pessoa olhou, poxa, eu escrevi isso eu atingi, isso eu não atingi, isso aqui tem que melhorar. Muito bem, a gente faz isso com bastante frequência. Pensando um pouco, né, que as metas qualitativas e quantitativas da empresa têm que acontecer. Nós temos uma meta que é para 2030, nós estamos falando de 26, 27, 28, 29, 30, são exatamente os 5 anos. São metas que a gente precisa desenvolver, enfim. Mas falando de uma meta pessoal, eu queria escrever um livro, Legal. tá? Eu acho que dentro... Então eu vou no lançamento do. Ó, Bruno, fui no lançamento do teu livro. Isso? É verdade. Porque falam que o ser humano ele tem que plantar uma árvore, Fazer um filho. fazer um filho, É. construir uma casa, né? E acho que escrever um livro também casa muito bem. Então eu tenho essa vontade. Legal. Tenho ideias, né? Legal. Não sei se seria uma biografia, mas seria alguma coisa no sentido de família, tá? Legal. Acho que pelo fato da nossa família ser muito unida, 4 pessoas mais um cachorrinho, Total. Porque toda desde Veio do dois- México. o atual é do México, mas desde 2008 eu já não estou próximo da minha mãe, próximo da minha irmã, próximo dos meus tios e primos. Então eu acho que essa condição Apesar um de que eles vêm conceito- pra Oktoberfest, né? Que eu tô sabendo. Não só para o Oktober, né? Vovô falava comigo o seguinte, meu filho, tem uma dica pra você. Não case nem tão perto que as pessoas possam ir de chinelo à sua casa e nem tão longe de que... mala. Exatamente, precisa de usar mala. Nunca consegui fazer isso. Mas enfim, mas eu penso nisso. Penso Legal. numa Legal. condição de Se a escrever. gente falar da Bermo, tu pode abrir algum dado, tipo, vamos aumentar pessoal, aumentar faturamento. Sim, hoje, falando de Bermo, nos últimos 5 anos, a gente quase que triplicou o tamanho da Bermo. E a gente tem um plano para os próximos 5 anos de dobrar novamente. Dobrar. Dobrar o que a gente está fazendo hoje em faturamento. Em quantidade de pessoas, a gente deve chegar em mais ou menos umas 200, 220 pessoas ao Legal. final de 2030. Senhoras e senhores, Bruno Abreu, obrigado. Alegria Ao tremenda. contrário, Parabéns, Bruno. obrigado. Muito Parabéns. legal, Pela cara. Parabéns. oportunidade. A história foi demais, tá? Alegria tremenda recebê-lo aqui. Então, pra você que tá com a gente até agora, se inscreve no canal, né, Filipão? Isso São aí, mais de curte, 300 compartilha vídeos com aí. o pessoal aí.
E com certeza no empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento Boa. pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, @sou Felipe Rangel. Isso é mais um Empreender CQ. Muito obrigado. Vocês. Valeu, galera. Valeu.